Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Vamos orar? Deus, nós oramos como o autor do hino. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder. Vivifica o sem alento, faz os mortos renascer, ilumina as nossas almas. Ó grande Deus, Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei, porque sem o teu Santo Espírito, as Escrituras tornam-se literatura simples, sem o poder de transformação, mas por meio da iluminação, que só este Espírito é capaz de nos dar, é que nós queremos ter as nossas vidas transformadas. Independente da nossa idade, das nossas origens, da nossa formação intelectual, todos nós carecemos do Senhor. E novamente pedimos, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. 1º de janeiro, todo mundo cheio das expectativas para 2023, né? Eu estava lembrando de alguns hábitos que nós tínhamos e nós já não temos mais. Você já parou para reparar, por exemplo, se você é comerciante ou trabalha no banco, se alguém fosse preencher um cheque, adolescentes e crianças, existe cheque, tá bom? Existiu um negócio chamado cheque até uns anos atrás. Você ia preencher para pagar o comerciante, o balconista ia regalando o olho lá. 2023, 23, né? Que aí todo mundo ia preencher 22, ia errar o cheque, ia mudar. Eu lembro que no início dos anos 2000, né, no final da década de 90, fizeram um alarde total do famoso bug do milênio, adolescentes e crianças. Existia uma profecia de um bug do milênio, tá? Disseram que os computadores iam entrar em polvorosa, ia dar problema nos hospitais, enfim, proclamaram o apocalipse aí para o ano de 2000 na virada, e não foi, né? Tiveram alguns pequenos incidentes, mas não foi nada exageradamente incômodo na vida das pessoas. E aí está sempre na moda o planejamento 2023. E aí você tem vários modos, né? Você tem, provavelmente, essa geração mais nova aí, os high-techs, que não sabem mais o que é agenda, não de papel, né? Então, aí eu já recebi até um e-mail não, acho que foi um stories do Instagram. Aprenda a organizar a sua vida com Google Agenda. Eu estou aqui para te ensinar pela continha simbólica X, né? Tem aqueles mais raízes, né? Que papel, faço questão da agenda no papel. E eu não sei como é que o reverendo Jair está, mas eu estou no modelo híbrido, né? Um pouco de papel e um pouco aí no computador para organizar a minha vida. Fato é que planejar 2023 nos leva a tomar duas posições quase que exageradas em relação a isso. Nós temos aqueles extremamente organizados que querem ter tudo sob o controle, não é verdade? Que já tem toda uma agenda. Eu não sei como é que é na casa de vocês, mas a minha esposa já está pensando na férias de 2024, 2025, nas prévias, aí por aí vai. E eu pensando nas prestações das férias passadas, né? E aí segue a vida. E tem aqueles assim que já tentaram planejar a vida de tudo quanto é jeito, nada deu certo, e adotaram a teologia que eu falo que é a teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, se der para tirar férias em julho vai, se não vai em dezembro, e por aí vai, vamos gastar aquilo que tiver para ver se a gente dá conta. Qual seria a nossa posição em relação ao planejamento 2023? Mesmo com tantas ferramentas, mesmo com tantos cursos, tantos recursos que nos são dados. E a Bíblia parece nos apresentar os dois princípios, né? A Bíblia fala de prudência, a Bíblia fala de planejamento. O próprio Senhor Jesus usou muitas parábolas, por exemplo, de construir a casa. Quem é que não planeja antes de fazer uma edificação para que ela não venha a ruir, não é verdade? O livro de Provérbios também
Vai nos dar vários princípios, por exemplo, de poupar para a aposentadoria, a fim de que na velhice você não passe necessidade. Por outro lado, também, a Bíblia parece que diz assim, meu amigo, não adianta você querer planejar demais e confiar nos seus próprios esforços para poder traçar a sua vida, porque a sua vida é vapor. De nada adianta você planejar. E aí nós ficamos nessa gangorra entre o planejamento controlador, digamos assim, ou deixa a vida me levar, ou desplanejamento, ou não planejamento irresponsável. Será que existe um meio termo para isso? Como é que a nossa vida pode ser levada, né? Se você é de um curso de exatas, aí, principalmente da física, né? Se você me permite a figura aí, parece que a vida, do modo geral, é da física newtoniana, as coisas funcionam bonitinho. Mas quando você dá um zoom assim no dia a dia, parece que entra a física quântica e a lógica já não é tão real ou tão direta quanto você pensa ser. Mas o que a Bíblia pode nos apresentar em relação a esse equilíbrio entre o planejamento ou a irresponsabilidade de não planejar? Por onde caminharemos? Uma vez que nós devemos, de fato, pensar a vida para o futuro, planejar, mas também não podemos estar extremamente confiados neste planejamento e devemos entender que há infortúnios. Como achar um meio termo? Como planejar 2023 diante desse meio termo? Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, nesta carta aqui, ele vai nos apresentar uma alternativa extremamente equilibrada em relação a esse planejamento futuro. Corra os seus olhos aí ao texto, então, a partir do versículo 23, para que nós possamos entender aqui. E eu quero defender com vocês nesta noite a ideia de que planejar 2023 com sucesso implica em saber quem Deus é, quem nós somos e o que devemos fazer. Planejar 2023 implica em saber quem Deus é, quem nós somos e o que nós devemos fazer. Vamos olhar o texto, então, e, diante disso, observar os argumentos que comprovam esta afirmação. Esse chamado de Tiago, aí no versículo 13, atendei agora, é quase um grito, é um chamado de atenção. Pense em algo assim, olhe para mim, preste atenção, olhe aqui. E a classe a que ele se dirige é uma classe de comerciantes, não sei por que, coincidentemente ou não, comerciantes judeus, né, porque comércio e judaísmo é quase que sinônimo, né? Eu conheço um amigo lá em São Paulo, e se você tem algum judeu aqui, eu não estou criticando, não, é um elogio, tá? Eu tenho um amigo em São Paulo que ele fala que tem um bairro lá na capital que os judeus são donos do comércio, alugado pelos coreanos, pelos sul-coreanos, e os brasileiros trabalham para os sul-coreanos. Parece que a lógica é quase essa lá. Mas você tem uma classe de judeus aqui, comerciantes, que já eram cristãos. Então, a primeira coisa que eu quero que você preste atenção aqui é que Tiago não está se envolvendo a um público em geral. Ele está se falando para gente que já está na caminhada cristã, gente que conheceu as palavras do Senhor Jesus, gente que teve, por exemplo, o Sermão do Monte pregado para eles. Ok? Mas essa classe, então, que eram os comerciantes judeus, ao que tudo indica, era uma classe que estava muito desenvolvida. Eles estavam prosperando nessa prática, e ao que tudo indica, assim, esse comércio dele já estava se expandindo de cidade a cidade. Então, a ideia aqui, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade, lá passaremos o ano, pense nisso aqui num planejamento comercial, ou talvez numa associação comercial de judeus ou algo do tipo assim, pensando, olha, comércio tal na cidade tal, vamos para lá, vamos viajar dia tal, em tantos anos nós teremos tantas lojas, tantos pontos, enfim, a ideia é essa daqui. E Tiago, que tem essa carta extremamente prática, ele procura responder a questões práticas da vida. Isso aqui é muito interessante. Tiago está preocupado, por exemplo, você já deve conhecer o famoso texto aí da língua, né, o Tiago capítulo 3, os problemas decorrentes no cotidiano em virtude do falar exagerado ou da língua venenosa. Ele fala a respeito do preconceito no capítulo 2 de classes sociais, ele fala a respeito da ira no capítulo 1, a partir do versículo 19, enfim, Tiago está preocupado assim, ok, você já conhece o Evangelho, você começou a caminhada cristã, talvez você tenha até uma boa teologia,
Mas como é que fica a sua vida prática? Ou, como eu gosto de dizer, como é que fica a sua segunda-feira? E fechando esse zoom das questões práticas da vida, Tiago está apontando agora como é que fica o seu comércio ou a sua atividade econômica a partir de amanhã, à luz daquilo que você já conhece a respeito do Evangelho. É isso que ele está lidando, então, com essa classe aqui e com essa questão prática. E é muito interessante você notar o perfil desses indivíduos. Repito, não tem problema nenhum em você negociar e ter lucros. O próprio Senhor Jesus utilizou diversas parábolas aprovando a negociação e a obtenção de lucros. A parábola dos talentos, por exemplo, a palavra do servo fiel, todas elas são parábolas ou figuras em que negociar, ser generoso, ou ser cuidadoso, obter lucro, não é pecado. O ponto aqui não é o crime, entre aspas, de se ter lucro. Mas o ponto tratado por Tiago aqui é: uma vez que você está crescendo e obtendo lucro, ao que tudo indica, você está se tornando arrogante. Você está passando a confiar nas suas próprias forças. Você acha que o seu saldo bancário já é suficiente para garantir a sua vida posterior. Agora olha para mim, isso ele está falando, preste atenção, atendei. Você que planeja tantos lucros, tantas viagens comerciais de um ano, tantos acordos comerciais, aí no final do versículo 13, e tantos lucros. Preste atenção que eu tenho algumas coisas a dizer para você a respeito desse comportamento. Quem são vocês? Quem são vocês? Para pensar a respeito do próximo ano, para fazer essa projeção de lucros, de negócios e coisas que estarão à frente. A impressão que se tem é de que esses indivíduos se achavam donos da própria vida e se esqueceram de quem eles são. E então, levantando essa questão, ou respondendo a esse questionamento, ou a esse problema, você tem o versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. E aqui eu quero trabalhar com um contraste. Lembra que a minha primeira afirmativa para planejar 2023 ou planejamento futuro implica em saber quem eu sou. Quem eu sou. Um desconhecedor do que vai acontecer amanhã. E de forma análoga, se você quiser responder já a segunda questão, quem Deus é? O onisciente, que conhece todas as coisas. Quem na palma, na concha das mãos mediu as águas, né? E com as mãos mediu os céus. Não é esse? Meus amados irmãos, aqui eu já quero trazer uma aplicação prática para o nosso dia a dia. Planeje, pense, sonhe. Talvez muitos que estão aqui são graduandos, estudantes de graduação, pensando numa formatura ao final de 2023. Talvez você seja um comerciante, pensando na expansão do seu comércio. Talvez você esteja com a aliança do lado direito da mão, doida para pular ela para o lado esquerdo. Não é verdade? Talvez você está numa gestação aí nos primeiros meses, ou na expectativa do resultado de uma gestação. Nada de errado. Planeje, sonhe, ponha na ponta do lápis, programe, jogue nas planilhas. Mas lembre-se que nós podemos ser uns meros espectadores do amanhã e nunca construtores do amanhã. Nós não temos conhecimento do amanhã. Que é a vossa vida? Quem é você? Talvez essa aqui é a grande questão existencial que muitos de nós temos que responder. E ao longo da história, a filosofia apresentou de diversas maneiras, né? Não sou da área da filosofia, tá? Mas digamos o super-homem apresentado por Nietzsche, ou outros que simplesmente passam a negar, né? Mas quem somos nós? Você já parou para pensar nisso? Você que talvez numa das classes da igreja aqui tenha estudado a confissão de fé, qual é o fim principal do homem?
glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Lembre-se disso. O planejamento futuro implica primeiramente em saber quem nós somos, das nossas limitações. Ao contrário do que muitas das publicações que você vai receber, você pode, você consegue, né, com planejamento, disciplina, tudo é possível, e por aí vai, coisas desse tipo, não é. Desculpe estragar seus sonhos ou suas pretensões, não é. Devemos planejar, isso faz parte do nosso cotidiano, mas esse super-homem, esse superman ou essa supergirl não existe aos olhos das Sagradas Escrituras. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina. Isso não te lembra um pouquinho daquilo que Salomão escreveu em Eclesiastes? Vaidade. E a palavra traduzida como vaidade ali é vapor. Vapor. Que é a vida? Olhei para a vida debaixo do sol e tudo era vapor. Eu não estou aqui querendo que você saia desse culto deprimido, frustrado, chutando balde, nem nada do tipo assim, né? Vou abandonar tudo e vender coco na praia. Por favor, não faça isso, tá bom? Não faça. Mas o que eu quero dizer é que conhecer a si mesmo passa por, primeiramente, saber quem Deus é. E o contraste do nosso desconhecimento sobre quem nós somos vai apontar para aquele que tem todo conhecimento. É isso que Calvino dizia. Conhecer a Deus é conhecer a si mesmo. Quanto mais eu me aproximo daquele que tem todo conhecimento, reconhecendo que eu não tenho, quanto mais eu vou à fonte de todo saber, de toda a bênção, é que eu serei capaz de reconhecer as minhas limitações e aquilo que eu posso fazer. Quer planejar 2023? Olhe para as suas limitações, mas, paralelamente, achegue-se aos pés daquele que é ilimitado. Em saber, em poder, em amor. Aquele que é limitado em conhecimento matemático, filosófico, pedagógico, né? Pega a graduação que você quiser aí, biológico. Olhe para isso. Planejar implica em saber da nossa limitação, que nós somos como neblina. Então, depois de Tiago fazer esse diagnóstico, apontando para quem nós somos, né, o reconhecimento de quem nós somos, no versículo 15, ele vai para um momento propositivo, digamos assim. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Preste atenção. O que procede de Deus não é apenas a criação, não é apenas a corda que te faz mover, se você for comparar o seu organismo, a sua vida, como um relógio a corda, né? Não são as baterias, mas preste atenção. De Deus procede não apenas a fonte da vida, mas a capacitação para fazer. Se Deus quiser, ou se o Senhor quiser, nós não apenas viveremos, como também faremos. Lembra das palavras também do apóstolo Paulo? Porque Deus executa em vós tanto o querer quanto o realizar. Então, presta atenção. Às vezes nós gostamos, né, do famoso Deus ajuda quem cedo madruga, né, faça a sua parte que Deus faz a dele. Não tem parte nossa, em certo sentido. Porque aquilo que você acha que é a sua parte é Deus fazendo por meio de você, pela sua instrumentalidade. Não precisa ficar com medo. Você não é robô, você não é um autômato, você não é uma ameba teológica nas mãos de Deus. Não. Você tem o seu raciocínio, a sua imagem e semelhança de Deus, te dá essa capacidade, mas lembre-se de que o Senhor é a fonte de toda bênção e que executa em nós, ou aquilo que nós fazemos ou faremos, só é possível por meio dele.
É muito interessante isso. Porque mais do que uma expressão que já ficou bem batida, né? Se o Senhor quiser, se Deus quiser e por aí vai, e a gente vai repetindo isso, principalmente no começo do ano, mas falar isso é fácil. Mas viver de acordo com essa sabedoria divina e essa permissão divina, adequar a sua vida ao querer divino, não é fácil. Não é fácil. E não é confortável. Né? Porque quando o nosso querer ou o querer de Deus estão sintonizados, é muito prazeroso. Né? Olha como é que Deus é bom. Né? Saldo bancário está ali, casamento está marcado, está indo bem, filho crescendo, check-up no médico está tudo ok, olha que maravilha. Ok, certo. Né? Como é que Deus é bom? Mas é quando o querer dele se choca com o nosso, e lamento lhe informar que o nosso nunca vai prevalecer sobre o dele, e o nosso orgulho é derrubado. O extrato bancário não é aquele que nós gostaríamos que tivesse. O resultado do exame médico não é aquele que nós gostaríamos que fosse nos dado. Você seria capaz de dizer, se Deus quiser, ou que Deus quis, ou Deus permitiu que isso acontecesse? Então veja bem, mais do que usar essa expressão, viver de acordo com ela é o grande desafio que nós temos, e não apenas vocês membros, nós pastores também, a liderança da igreja. Tem uma reunião de planejamento 2023 aí marcada, ok? Aí eu gostaria de lembrar para nós da liderança as palavras do apóstolo Paulo e muitas cartas que ele fala em relação às igrejas dele, relação pastor-igreja, no caso dele, relação apóstolo-igreja. Se Deus quiser, voltarei para vós. Escrevendo aos Coríntios, irei visitar-vos, se o Senhor quiser, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco, escrevendo aos Romanos. Novamente aos Coríntios, espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Isso vai caminhando. Então a pretensão, ou a arrogante pretensão futura, não é a exclusividade de comerciantes e de outras categorias. Muitos pastores também, ou muitos líderes religiosos também são arrogantes nos seus planejamentos, mesmo que nós gostemos de colocar um verniz evangélico dentro disso aí. E agora, versículos 16 e 17, ele retoma o problema inicial. Agora, entretanto, jactais aí, para ampliar o nosso vocabulário, vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, parafraseando, todo orgulho semelhante a este é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Lembra da minha primeira afirmativa? O planejamento para 2023 inclui em saber quem nós somos, quem Deus é e fazer aquilo que Ele manda ou fazer o que deve ser feito. E eu afirmo isso baseado no versículo 17 aqui, aquele que sabe que deve fazer o bem. E fazer o bem aqui, que Tiago está dizendo, não é a distribuição da cesta básica, não é cuidar de crianças, não é doar remédio, isso também é fazer o bem, mas não é o problema direto qual o Tiago está apontando aqui. O que Tiago está apontando aqui é justamente a arrogância proveniente desse planejamento que faz com que os indivíduos fechem os olhos para aquilo que eles deveriam fazer. Aqui o pecado é de omissão, não é o pecado de ação. É deixar de confiar em Deus, nas suas realizações, e querer fazer tudo com as próprias mãos. Novamente, né, tanto os nossos catecismos quanto a confissão de fé abordam essa questão dos pecados, que nós pecamos não apenas como fazemos o que é errado, mas quando deixamos de fazer o que é correto. É isso que Tiago está tratando aqui. Ele não está falando que os comerciantes são maléficos, que eles são diabólicos, não está falando nada disso.
Mas vocês, apoiados na prosperidade financeira de vocês, estão deixando de fazer o bem. E nisso vocês estão pecando. E pecando seriamente. O Senhor Jesus nos advertiu tanto quanto a isso. Quando ele faz do rico insensato, quando ele fala louco, amanhã pedirão a tua alma, de que adianta você derrubar os celeiros menores, construir os maiores e falar que a tua alma pode descansar tranquilamente, que amanhã, louco, amanhã pedirão a tua alma. Construir celeiros não é errado, mas construir celeiros baseado em suas próprias forças é digno de grande repreensão da parte do nosso Senhor Jesus. Conhecer o que deve ser feito traz grandes responsabilidades. Adolescentes e crianças, eu costumo chamar isso de teologia do Homem-Aranha, tá? No sentido de que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Isso vale para os crentes também. Conhecer o que deve ser feito e não fazer agrava a nossa situação. Esse, por exemplo, é um dos princípios que a Igreja Presbiteriana tem na aplicação da disciplina. Crentes novatos, quando pecam, têm sentenças ou menores do que os agravantes daqueles que nós chamamos, um dos agravantes, que nós chamamos, é a chamada experiência religiosa. Quanto maior a experiência religiosa, isso não atenua a sua disciplina, muito pelo contrário, isso agrava, porque à luz das Sagradas Escrituras, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Isto posto, vem a famosa pergunta, e a minha segunda-feira à luz dessas verdades? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas coisas, pensando não apenas esta segunda-feira, mas todos os dias do ano de 2023. E a primeira delas, inclua nos seus planejamentos algo que vá além de dinheiro. Ok? Isso serve para mim também. Parece que o nosso planejamento, prioritariamente, é financeiro. Não é verdade? Nós somos instintivamente assim. Parece que caminha para nós isso daí. Mas planeje mais do que isso. Planeje coisas simples. E eu estou falando dos meus esforços também. Né? Um dia na minha vida como pastor, eu tive que decidir. Eu falei assim, eu tenho que parar de ficar respondendo mensagem no WhatsApp com as duas mãozinhas juntas e vou passar a orar de verdade, mais do que mandar figurinhas por aqueles que eu respondo. Planeje amar mais, planeje visitar mais, planeje ser um vizinho melhor, planeje ser um filho melhor, um aluno melhor, um pastor melhor. Planejar 2023 não implica obrigatoriamente ou só nas finanças, mas algo muito maior. Algo muito maior. Segunda coisa que eu quero te lembrar, apenas reforçando aquilo que já foi dito. Lembre-se de quem você é e pense nos infortúnios. Estava lembrando esses dias da crise imobiliária de 2008. Muitos aqui devem se lembrar também. Quem estava com as finanças bem redondinhas deve ter levado um susto lascado. Né? Eu morava aqui em São Carlos na época. Né? E lembro das repercussões, palestras. Teve gente que veio na universidade, palestrou falando que ela seria uma crise perene, que ela não ia voltar. Né? Esse é o problema de economista que não faz matemática. Mas os infortúnios da vida, deixa eu nomear melhor aqui. Os grandes eventos não planejados que podem acontecer jogam por terra tudo aquilo que outrora nós pensamos. Ainda voltando a essa crise de 2008, temos uma notícia que o cúmulo que chega, né? Num grande acionista de uma empresa, um alemão, grande acionista de uma empresa, ele cometeu suicídio, porque a fortuna dele derreteu, acho que se não lembro da época, de 21 bilhões de euros para 15 bilhões de euros. Pobre, né? Um fracassado. Suicídio.
Suicídio. Porque não sabe lidar com os infortúnios, quer tudo sobre controle. E é interessante isso. Terceira questão que eu quero chamar a atenção, olhando à luz do versículo 16, vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. E eu quero olhar aqui principalmente para jovens. Nós vivemos uma geração muito bem-sucedida financeiramente. Hoje, por exemplo, eu lembro que ano passado eu já estava me aconselhando com um jovem de 25 anos sobre investimentos e tudo. O menino era um fenômeno, tinha um conhecimento fora de série, e não tem nada de errado com isso não. Tá? Volta e meia você recebe notícia, né? Milionário antes dos 30, coisas desse tipo. Hoje você é engajado, né? Consegue muitos resultados financeiros que não passam necessariamente por faculdade, trabalho, e não tem nada de errado nisso. Mas cuidado, para que os seus resultados financeiros não deixem você arrogante. E a ideia aqui do versículo 16 é que você quer mostrar para todo mundo o seu sucesso. E aqui eu faço outro link das nossas redes sociais que se tornam palanque para o nosso ego. Nós gostamos de compartilhar vitórias nas redes sociais. Né? Eu não sei quanto a você, mas mês de janeiro, para mim, às vezes, é quase depressivo, dependendo da situação. Né? Eu lutando para fechar a conta, o pessoal na praia tal, né? Cruzeiro tal. Eu falei, meu Deus, não é nada de errado, tá bom se você fez o cruzeiro, mas eu quero dizer isso, é o contraste. Né? E aí você olha o post e acha assim, a vida do indivíduo é uma maravilha. Olha para a sua e fala, eu sou um fracassado. A vida não é feita das publicações de sucesso, mesmo porque fracassado geralmente não posta, né? Fracasso, né? Quando você consegue o namoro, tá lá, não foi. Mas quando você leva um chute no traseiro, ninguém, salvo patologicamente, né? Ninguém vai fazer isso, né? Então você só vê a coisa boa. A página 2 não tá lá. Minha vida é feita disso. Das ações que sobem, dos prejuízos financeiros, dos relacionamentos que se iniciam, dos relacionamentos que são quebrados, doem, nos fazem chorar. Então, agradeça quando os resultados vierem, mas não fique arrotando, pode ter um termo melhor, né, mas espalhando isso aos quatro ventos aí, de forma a querer humilhar e se mostrar melhor do que os outros. E, por fim, lembre-se de quem nós somos e lembre-se da brevidade da nossa vida. E lembre-se de que o Senhor Jesus, aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, disse para nós não andarmos ansiosos quanto ao que haveríamos de vestir, de comer, porque é o nosso Pai Celestial que cuida de nós, não é o seu consultor de investimentos que cuida de você, não é o seu médico com residência no hospital no exterior que cuida de você. Eles são meros instrumentos de Deus para o nosso cuidado, né? E agradecemos a Deus por tudo isso. Mas lembre-se de que a fonte de toda a bênção e de todo cuidado é o nosso Senhor Jesus, que roga ao Pai, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercedendo pelos seus e cuidando dos seus, orando para que o Pai nos provê de tudo o que nos é necessário. E lembre-se de que se o Senhor é o nosso pastor, aquilo que nos é dado é porque nós precisamos. Mas aquilo que nós não temos não é porque nos faz falta, mas é porque nós não precisamos. A suficiência do nosso relacionamento para com Deus é suficiente para manter o nosso 2023. Que seja assim a sua vida. Que os seus planos e sonhos para 2023 contemplem essas três verdades: saber quem você é, saber quem Deus é e o desejo de fazer o bem ou fazer aquilo que é correto, aquilo que Ele que manda. O restante, Deus há de nos suprir em tudo que nos é necessário. Em nome do Senhor Jesus. Amém.